Então eu gostaria que os amados abrissem as suas Bíblias, não em Romanos, mas na oração que o Senhor Jesus nos ensinou, deixou para os seus discípulos, para a sua igreja, e nós estamos assim meditando nessa oração. Evangelho de Mateus, no capítulo 6, Evangelho de Mateus, capítulo 6, vamos abrir as nossas Bíblias, vamos também ficar em pé, em reverência à palavra de Deus, e logo após a leitura, nós faremos uma breve oração. Mateus, capítulo 6, vamos fazer a leitura propriamente, do verso 5 ao final do verso 13, Mateus capítulo 6, 5 a 13, diz assim a palavra do Senhor: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Pai, mais uma vez é um privilégio estar na tua casa, Pai, no primeiro dia da semana, dia mesmo de adoração, dia de gratidão, dia mesmo de exortação. Obrigado pela tua palavra, ela é o nosso alimento espiritual. Então nós pedimos mais uma vez, Pai, e reconhecendo a nossa dependência, a nossa fraqueza, a nossa mesma incapacidade, diante de tão grandes coisas, Pai, revelações. Mas para isso o Senhor nos deu o teu Santo Espírito, Ele que realmente é o autor dessa palavra, que Ele venha mesmo, Pai, nos ensinar nessa manhã. Tira de nós tudo que é do homem, mas que o que é teu, Pai, seja mesmo revelado nessa manhã. E assim não só nós, os professores que temos responsabilidades, mas também os ouvintes, Pai, e não sermos somente ouvintes da Tua Palavra, mas que possamos colocar em prática em nossas vidas. Edifica a Tua igreja, toda aqui reunida, Pai, desde os pequeninos até nós aqui, Pai. E porventura também, se há entre nós alguém que não tem a salvação, o Senhor, Pai, possa mesmo, e o Senhor faz, dá a quem te apraz. Tragamos esse trabalho em Tuas mãos, no nome de Jesus, amém. Amados, podemos assentar. Ao contexto, na carta que nós estamos, capítulo 8, o apóstolo Paulo traz uma revelação para a igreja ali, uma afirmação. Ele diz: agora, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Uma maior
né, uma maior bênção do que essa para um ser humano não há. Não há, irmãos. Nada nesse mundo é mais importante ou mais valioso do que a salvação, a justificação de Deus para um pecador perdido, tornando ele justo, ou seja, livre da condenação, porque a Bíblia diz, né, que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, e vamos enfrentar o juízo de Deus. A ira de Deus, ela vai vir sobre toda a iniquidade, a impiedade dos homens. Então, infelizmente, o homem natural, ele já está perdido, condenado, separado da glória de Deus. Mas pela graça de Deus, pela bondade de Deus, pela misericórdia de Deus, Ele enviou o seu Filho Jesus, né? E nos traz essa salvação, as boas novas. E assim Deus justifica ímpios, gente que não presta, pecadores. Então Paulo diz, né, agora pois já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. E eu tenho dito assim humildemente que Deus, a salvação, a justificação acompanha, né, um pacote de bondade de Deus. E nesse pacote, irmãos, Ele nos dá, né, a presença do Espírito Santo em nossas vidas. E o Espírito Santo, Ele nos ajuda, nos ensina, nos guarda, tem algo especial na vida do crente. E até, né, a nossa justificação, ela vai até mesmo o dia da nossa glorificação. O justo, ele vai ser mesmo glorificado. Vamos receber um corpo glorioso, a semelhança do corpo de Cristo. Tudo eu estou citando a parte que nós estamos em Romanos, né? Então, mas vivemos os dias, a nossa peregrinação, e o Espírito Santo, ele nos ajuda, está conosco, e ele, a Bíblia diz, né, ele é o nosso intercessor, intercede por nós, até numa coisa tão importante que é a oração. A oração faz parte da nossa vida, da nossa peregrinação, da nossa vida cristã, né? Nosso relacionamento realmente com Deus. E no capítulo 8 de Romanos, abra lá, o Paulo diz assim, no verso 26, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém. Então Paulo diz que nós não sabemos orar como convém, de uma maneira correta diante de Deus, e precisamos disso, né? Orar corretamente. E ele diz aqui, né, o motivo: nós não sabemos orar como convém, da nossa mesmo ignorância até espiritual. E ele continua, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque é segundo a vontade de Deus que ele intercede pelos santos. Então, duas coisas nós temos aprendido, né? A nossa ignorância em não saber orar como convém, e a nossa fraqueza, a nossa incapacidade humana em relação, né, a tudo que nós devemos enfrentar. E a oração nos ajuda, irmãos. E aqui o Espírito Santo, ele intercede por nós, até com gemidos inexprimíveis, intensamente. Então, é esse o contexto aqui. E a oração, nós paramos, né, porque é muito importante na vida, no nosso relacionamento, na vida cristã, no nosso relacionamento assim com Deus. E como nós não sabemos, né, o Senhor nos ensina a orar de uma forma correta,
Porque geralmente, né, nós pedimos, nós oramos, nós assim falamos com Deus, e a nossa petição, a nossa oração é segundo a nossa vontade. Nós oramos, achamos que estamos pedindo aquilo que é melhor para nós, não é? Mas o contrário é o correto. Nós não devemos pedir segundo a nossa vontade, mas pedir segundo a vontade de Deus, que é o melhor realmente para as nossas vidas. Então Jesus, ele nos ensina a orar como convém. E aqui está, né, volte em Mateus, o modelo mesmo de oração, a maneira correta de nós orarmos a Deus. E vimos, né, uma oração carnal, que nós não devemos orar, e a oração espiritual, como nós devemos orar. E aqui, irmãos, nós estamos, né? Chega no capítulo 6, no versículo 9, Jesus diz: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. E temos visto a primeira parte dessa oração, que é realmente envolve, né, aqui gratidão, envolve submissão à vontade de Deus, tudo mesmo em relação a Deus. E aqui nós vimos que há três coisas, três momentos em que Jesus nos ensina, como um filho ora ao Pai, fala com o Pai, submissa ao Pai, dependente do Pai, né? Pai nosso que estais nos céus. Aí nós falamos que eu só posso chamar Deus de Pai se eu for filho, né? E nós sabemos, a Bíblia mesmo revela, que nós não nascemos filhos de Deus, nós não nascemos na família de Deus, nós não pertencemos à família de Deus, mas Deus nos torna filhos dele, pelo seu poder, pela sua graça, pela misericórdia, né? Então, nos tornamos filhos de Deus no momento em que, pelo um milagre, né, pelo poder de Deus, ele nos faz filho de Deus, nos coloca na família de Deus. E nós explicamos tudo isso. A segunda coisa da oração é de um rei, né, para os seus súditos, ou seja, o súdito orando para o rei. Diz aqui, né, venha o teu reino. E nós falamos muito sobre isso, o reino mesmo de Deus. E o súdito, ele é um obediente ao seu rei. Ele que reina, né? Ele é o rei das nossas vidas. Então, um filho para o pai, o súdito para o rei, e a terceira coisa ele diz aqui, né? Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Mesmo agora de um servo para com o seu Senhor. Servos nós somos, e Ele é o Senhor. E estávamos vendo, né, três atitudes em relação mesmo à vontade de Deus que um servo verdadeiro deve ter. E vimos, né, aquele que é um servo que ele é desinteressado, ele realmente é indiferente, ignora a vontade de Deus para a sua vida. Nós vimos o outro que é um desobediente, sabe qual é a vontade de Deus, mas não faz, ele é um desobediente. E eu deixei para a última coisa hoje, né, a terceira atitude em relação ao Senhor, ou seja, é o obediente, aquele que sabe qual é a vontade de Deus e realmente ele obedece. Ele não é um desinteressado, ele não é um desobediente, mas
ele é realmente um obediente. E sabe, irmãos, obedecer a Deus, obedecer à vontade de Deus para as nossas vidas é realmente o melhor, a melhor coisa, a melhor atitude que um homem e uma mulher deve ter em relação ao seu Senhor, né, é obedecer à vontade mesmo de Deus. E eu vou mostrar aos irmãos que nós temos, né, na própria palavra de Deus, esse aqui, que nos ensina, ele é um modelo de obediência de um filho para um pai, né? Mesmo na condição de filho, de servo, Jesus Cristo, ele realmente obedeceu. Aliás, se você ver aqui no Evangelho de João, no capítulo 8, a tônica, né, da vida de Jesus, o alvo na vida de Jesus era mesmo a obediência. Então diz aqui, olha, no João 8, no verso 28, diz assim, olha: disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que não faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço, e essa palavrinha aqui faz toda a diferença, eu faço sempre, né? Eu faço sempre o que lhe agrada. Ou seja, Jesus aqui nos ensina que o Pai estava sempre com ele, não o abandonou em nenhum momento, né? Ele está dizendo aqui, não me deixa só, não me deixou só. Por quê? Porque eu faço, eu obedeço, e obedecer a Deus, irmãos, é agradar ao Senhor. É uma vida de obediência, é uma vida que agrada a Deus. E esse é o grande desafio, né, para a minha vida, para as nossas vidas. Eu não estou preocupado, né, assim, vamos dizer, com o que vão falar, com o que vão pensar, com o mundo, as influências, não, né? Porque tudo que não presta vai vir, mas eu devo estar obediente a Deus, a sua palavra, colocar como alvo, agradar a Deus, não a homens, né? Nesse sentido que eu estou falando. Então Jesus aqui, ele fez, né? Fazia o que realmente agradava a Deus, ou seja, era obediente. Se você ver aqui no capítulo 4, desse mesmo Evangelho, capítulo 4, no verso 34, olha o que ele diz: disse-lhes Jesus: a minha comida, né, o meu alimento, aquilo que me mantém, aquilo que me sustenta, e sem comida nós definhamos, né, e até morremos, mas a minha comida, o meu alimento, ou seja, o meu alvo, diz aqui o Senhor, né, consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e a realizar a sua obra, ou seja, plena mesmo obediência ao Senhor. Era o alvo da vida de Jesus Cristo, e deve ser o meu, né, o nosso, obedecer realmente a palavra de Deus. Isso alegra a Deus de ver um filho obediente. Aliás, né, nós sabemos, é bastante conhecido da nossa igreja. Abra a sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 15, 1 Samuel capítulo 15, e no versículo
22, 1 Samuel 15, 22 diz assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Então, para Deus, né, sacrifícios, ofertas, coisas que nós possamos fazer, nada serve se não formos obedientes à sua palavra, né? Então, é isso que ele está dizendo. Eis que o obedecer, escute, ser obediente a Deus, a sua palavra, é melhor do que o sacrificar. É melhor do que, né, atender, aliás, é melhor, o atender é melhor do que a gordura dos carneiros. Melhor, acima de tudo, a obediência. E nós sabemos, irmãos, Jesus saiu-se vencedor. Ele venceu o diabo, ele venceu o pecado, ele venceu o mundo pela obediência, um ato mesmo de obediência. Ele saiu-se vencedor glorioso, né? Então é o alvo, é o exemplo para as nossas vidas. Se você abrir aqui também Eclesiastes, abra a sua Bíblia, Eclesiastes, depois de Provérbios, finalzinho mesmo do livro, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, né? Diz aqui no capítulo 12 e no versículo 13: de tudo o que tens ouvido, e olha, irmãos, que nós ouvimos muitas coisas, né, nesse mundo, sabedoria do homem, as coisas mundanas, filosofias, né, tudo mesmo, influências, mas diz aqui o escritor: de tudo o que tens ouvido, a suma é: teme a Deus. E a Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, né? Um homem sábio é aquele que teme a Deus. Veja, e guarda. Guardar é obedecer, né, os mandamentos, porque isto é uma obrigação, é um dever de todo homem. Aqui não bota crente, incrédulo, não, de todo homem, de toda criatura de Deus. O seu dever é temer a Deus e obedecer a sua palavra. Mas nós sabemos, né, que isso não acontece. Mas é isso que nós devemos fazer, porque Deus há de trazer juízo sobre todas as obras, né? Deus vai julgar até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Nós aprendemos que boas obras não salva, né? Não quebra galho, não ameniza a consciência de ninguém. Mesmo o homem fazendo para Deus, não vai comprar Deus com boas obras. Muito pelo contrário, né? A Bíblia diz que obras não salvam. Boas obras não salvam ninguém. Muito pelo contrário, né? A obra que salva é a obra única de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. Essa salva, essa verdadeira. Agora, depois de salvo, a Bíblia diz: somos feitura dele, né? Criados em Cristo Jesus, sim, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós, seus filhos, andássemos em boas obras. Ou seja, Deus vai julgar as boas obras dos seus filhos e vamos receber como prêmio galardão, né? E Deus vai julgar as obras que sejam más, né? E infelizmente elas vão receber justamente, né, a condenação de Deus. Então diz aqui, né, o dever de todo homem
realmente é obedecer a Deus e a sua palavra. Então, irmãos, em relação a essa primeira parte da oração de Jesus, volte lá para Mateus capítulo 6, nós aprendemos isso, né, que em relação a Ele, a Deus, Pai, Rei e Senhor, sermos submissos à sua vontade, realmente obedecer a sua palavra, e assim, irmãos, Jesus nos ensina. Mas tem a segunda parte da oração, que agora, né, Ele nos ensina que também oração é petição, mas primeiro nós enfatizamos, né, que o Senhor Jesus nos ensina que é adoração, gratidão, submissão à vontade de Deus. Agora a segunda parte, diz aqui no versículo 11, né? Olha, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, petição, perdoa-nos as nossas dívidas, petição, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, petição, mas livra-nos do mal, petição, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E gratidão no final. Mas a petição que Jesus nos ensina aqui, né? Eu vejo assim, relacionada em áreas das nossas vidas. A primeira aqui, Jesus diz, olha, no verso 11, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Provisão material, né? Seria as provisões que nós necessitamos materialmente para viver. Inclui tudo, né, em relação mesmo às nossas necessidades. E antes de pedir, irmãos, olha que maravilha, né? No verso 8 ele já dizia, olha, não vos assemelheis, pois, a eles quem? Né? Aos gentios. Porque, diz aqui, Deus, que é o vosso Pai, que é o teu Pai, que é o meu Pai, se realmente você é um filho de Deus, sabe o que tendes, veja, necessidade, antes mesmo de nós pedirmos a Ele. Ele já sabe qual é a tua e a minha, as nossas necessidades. E nós aprendemos, né? O Paulo diz lá, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir, escute, cada uma das tuas, das minhas, das nossas necessidades. Então, não está dizendo aqui que Deus vai suprir cada uma das minhas vontades, de forma nenhuma, porque muitas vezes a minha vontade não é realmente a minha necessidade, e Deus sabe. Então, irmãos, Jesus está dizendo, olha, a necessidade que nós temos, que nós precisamos em toda a área, né? No sentido material, e Ele coloca aqui, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. É didático, né? É diário. Isso me leva, irmãos, a dizer assim, que Deus quer que nós, a cada dia, dependamos dEle, né? Total dependência dEle, porque é Ele que nos dá, é Ele que supre. Vamos acabar com aquela conversa que eu posso, né? Eu faço, eu que ganho, eu que produzo, foi eu que consegui. Você não conseguiu nada, você não fez nada, você não pode fazer nada se Deus não permitir. O homem, ele é arrogante, né? Mas um filho dele, Deus quer que dependa mesmo totalmente do Senhor. E essa lição é divina. Lembra, irmãos, quando Deus tirou o seu povo, né,
lá da escravidão do Egito, dependendo mesmo de Faraó, e os libertou e saiu. Milhares de judeus. A Bíblia diz que foi 600 mil homens, e as mulheres e as crianças. Estima-se que uns 2 milhões, né, de pessoas aí no deserto. E comida para essa gente toda, sustento, né? E a Bíblia diz que Deus mandou, né, um maná. E eles passaram 40 anos sendo alimentados por Deus. Diz que as suas sandálias, né, não se gastaram. Mas todo dia eles tinham que apanhar a quantidade, o sustento necessário para um dia. Era um homem, mais ou menos uns 2 litros aí do maná. Cada dia, para mostrar que eles dependiam de Deus. E lembra de Elias, né? Elias vinha todo dia o corvo trazer um X-corvo, né? Era um pão com carne, de manhã e à noite, todo dia. Depender de Deus, o pão nosso de cada dia, Deus nos dá. O salmista, irmãos, aqui, abra sua Bíblia, no Salmo 37, Salmo 34, Salmo 34, no verso 8, diz assim: ó, provai e vede que o Senhor é bom. O nosso pastor dizia: Deus é bom. Ele abria a boca, é bom. O Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Ou seja, depende de Deus totalmente. Temei o Senhor, pois, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Nada falta aos que o temem. Irmãos, essa é a palavra de Deus. Nós temos que entender e verificar que nada vai faltar. Pode ter alguém com problema, né, de falta de abundância, muita coisa, mas o necessário para cada dia é isso que está em jogo aqui, né? Nós temos que depender de Deus, confiar em Deus, e a palavra de Deus diz que se temermos, obedecermos, né, nada falta aos que o temem. Veja, os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome. Tem muitos documentários, né? A BBC ela é especialista. Eu gosto de ver assim, Mundo Animal. Eles acompanham, né, uma família, por exemplo, de leão, desde um ciclo de vida. E o leãozinho nasce, e depois de desmamado, ele precisa de comida, né, de comer. E muitas vezes, até dias, semanas, eles estão com fome, porque é difícil a caçada, né? E quem caça é as leoas, né? Então, muitos deles passam até fome e necessidade. Mas olha o que diz aqui a palavra de Deus: porém, aos que buscam o Senhor, que dependem do Senhor, que obedecem ao Senhor, que temem ao Senhor, bem nenhum lhes faltará. Amém, irmãos? Né? Veja Salmo 37, no verso 25, diz assim a palavra de Deus: fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar pão. Irmãos, olha só, né? Aqui o salmista diz que eu já fui moço e agora sou já um velho, um ancião, porém jamais vi um justo, verdadeiramente, um justo desamparado,
e nem a sua descendência mendigar o pão. E sempre, eu gosto muito dessa palavra, né? Sempre, compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. É o verdadeiro Filho de Deus, né? E aqui diz, olha, essa coisa de, né, não estar desamparado, nem a sua descendência vai mendigar pão, sempre compassivo, dependente de Deus, sóbrio, né? E até empresta, até mesmo é bênção para outras pessoas. Canal. Na história da igreja, irmãos, muitos homens de Deus foram canais de bênção para outras pessoas, missionários, obreiros. Eu escutei várias histórias, né? Mesmo do pastor Fred, sendo um canal de bênção para abençoar outros irmãos, emprestar, dar. E essa é a função mesmo da igreja, né? Diferentemente do ímpio, veja o que diz aqui, esse verso 21, olha, o ímpio pede emprestado e não paga, né? Mas o justo, porém, se compadece e dá, frutifica, né, a sementeira. Aí eu lembrei novamente do profeta Elias, né? Lembra que Deus mandou ele lá com aquela viúva, né? Aquela mulher lá que era uma panela com farinha, né? E um odrezinho com óleo. E Deus diz, vai lá, manda ela preparar comida e tudo, e não vai faltar, né? E a mulher, ela disse, olha, o que eu tenho só dá para mim comer, e o meu filho vai morrer. Não, disse o profeta, prepara e dá primeiro a mim, primeiro a Deus. E a Bíblia diz que muitos dias, né, comeram ali, não faltou a farinha na panela, não faltou o óleozinho lá no odre, né? E assim é Deus, irmão. Deus supre realmente as necessidades dos seus filhos. Veja Provérbios no capítulo 30, estamos bem próximos, né? Provérbios capítulo 30, verso 5, diz assim, toda palavra de Deus, ela é pura, é escudo para os que nele confiam, é proteção, né? É perfeita, é provisão. Diz, olha, nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e não sejas achado mentiroso. 2 coisas te peço, mas não negues, antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me deis nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário. O pão, né, de cada dia que nós precisamos, para não suceder que, estando eu farto, é didático, né, irmão? Te negue. A fartura, a abundância, sem sabedoria, sem compreensão, afasta uma pessoa de Deus. É fato, viu? Tem que tomar muito cuidado. E diz aqui, né? Para não suceder que eu, estando farto, te negue e diga, quem é o Senhor? É aquela mania de achar que eu consegui, né? Eu posso, foi o meu trabalho, foi uma falsa mesmo, um falso entendimento. Mas diz aqui, ou que empobrecido não me venha a furtar e profane
o nome de Deus. Sabe, irmãos, é essa petição, quando Deus diz que Ele vai suprir cada uma das nossas necessidades, é dessa maneira que nós devemos assim pedir, né? Aquilo que é necessário para as nossas vidas, o nosso mesmo mantimento, e Ele faz e muito bem, né? E grandes homens de Deus aprenderam a viver dessa forma, e nós devemos também, né? Olha o que diz aqui o Paulo, agora escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, ele diz assim, né? Alegrei-me, verso 10, Filipenses 4, 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado. Povo de Deus, né? Usando mesmo aquilo que Deus tem dado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Uma lição maravilhosa, né? Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. E tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência. Um homem maduro, né? Consciente, tanto de fartura, como de fome, assim, de abundância, como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Aí eu emendo para o verso 19, né? E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas vontades, né? Não, irmãos, cada uma das vossas necessidades. Então, quando Jesus nos ensina como nós devemos orar como convém, a petição em relação mesmo àquilo que nós necessitamos materialmente, né? Volte lá a Mateus 6, 11. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Aí ele fala de uma segunda petição, está aqui no verso 12. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Eu diria, a primeira é uma petição envolvendo da nossa área das necessidades materiais, e aqui as necessidades assim até sociais, de relacionamento, né, de comunhão. Quando ele diz aqui, olha, perdoa as nossas dívidas, mas não está falando de dinheiro, né? Não é isso não. O perdão aqui, veja o que ele diz no verso 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, está falando de ofensa, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também pouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, irmãos, aqui há uma condição, né, nessa petição. Deus vai me perdoar as ofensas que eu faço para com Ele, né, e uma ofensa que eu faço para com outro que está ao meu lado, se, né, diz aqui, eu perdoar aos que eu tenho ofendido, aos nossos devedores, né, como diz aqui. E a lição do perdão, como é importante na comunhão, né? Comunhão mesmo diária, na nossa em convivência, em todas as áreas, seja na família, seja na igreja, seja no trabalho, né? É importantíssimo, tanto é que Jesus fala muito disso, olha,
em Mateus capítulo 5, se você voltar um pouquinho, aqui no verso 23, ele diz assim, olha, se pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, a pessoa vem, né, para adorar a Deus, traz uma oferta, enfim, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, senão Deus não vai aceitar, é o que nós estamos aprendendo. Vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, trata, né, o assunto, então voltando, faze a tua oferta, entra em acordo sem demora com o teu adversário. Que lição, né, irmãos? Concilia, entra logo em acordo, busca a comunhão. Aliás, a palavra de Deus diz que a característica de um filho de Deus, de um salvo, é realmente buscar a paz, né? Hebreus 12, 14. Seguir a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Ou seja, é nossa obrigação, né? Então diz aqui, entre em acordo sem demora com o teu adversário, exercita mesmo o perdão. É difícil, não é fácil não, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Então, perdão, conciliação, comunhão, é o caminho, né, que Deus nos ensina. E aí é difícil, irmãos. Se você vê aqui, mesmo em Mateus, né, no capítulo 18, Jesus continua tratando sobre perdão. Diz aqui, olha, no versículo 15, se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só, e pratica, né, a comunhão, o perdão, faça o que tem que ser feito. Se ele te ouvir, ganhastes a teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Concilia, né? Chama pessoas espirituais, não qualquer um, não, pessoas que tenham temor de Deus, né? Vamos fazer uma coisa decente mesmo, diz aqui, né? E se ele não os atender, dize-o à igreja, fala para a igreja. E se recusar também ouvir a igreja, aí considera como um gentil, como um publicano. Não é atitude, não é de um regenerado, de um convertido. Aí, olha mais à frente no verso 21. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, então até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não, te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Aí o Pedro, olha o que ele falou, abra sua Bíblia em Lucas, agora capítulo 17. Lucas capítulo 17. Diz assim, olha, disse Jesus aos seus discípulos: é inevitável que venha escândalos. É inevitável que vai vir escândalos. Mas ai do homem pelo qual eles vêm.
melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. É uma responsabilidade muito grande nossa, né? Talvez pelo escândalo, por uma atitude minha, né, eu possa fazer tropeçar um irmão e uma irmã. Mas continua: acautelai-vos. Se o teu irmão pecar contra ti, diz aqui, repreende-o, concilia. Não é briga, não, é uma conversa de irmãos, de conciliação, de amor, de perdão. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Não é fácil, né, irmãos? Não é fácil. Aí, olha o que Pedro e os discípulos falaram. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Tem que ter muita fé, né? Mas esse é o perdão que Jesus está nos ensinando, né? O perdão verdadeiro, um perdão mesmo sincero, um perdão que traz comunhão, que vai trazer bênção para aí, irmãos, a igreja, a tua casa, a tua família, teu lugar de trabalho, enfim, né? Aonde há comunhão. Pastor Fred dizia, né? Salmo 137. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Uma casa que há união, há perdão, há compaixão. Irmão, diz, ali o Senhor ordena a sua bênção e a sua misericórdia para sempre. E o diabo ouviu Jesus dizer que um reino dividido, uma casa dividida, ela não subsiste, né? A destruição, a calamidade. E ele veio, ele é um crente, viu? O diabo é crente, ele acredita na palavra de Deus, mas ele é um crente perdido. Ele sabe que é verdade, mas ele é perdido. Ele faz o contrário, então ele semeia, né? Contenda entre os irmãos. Ele semeia o mal, e ele veio para matar, para roubar e para destruir. Irmãos amados, né? Cuidado, pais, mães, famílias, homens, cuidado com a tua casa, com a tua família, com teus filhos. Não deixa o diabo semear contenda, né? Uma coisa que Deus abomina. Entrou agora, Provérbios, capítulo 6. Provérbios, capítulo 6. Diz assim a palavra de Deus. Verso 12, é isso mesmo. O homem de Belial, não é? É o homem do diabo, filho do diabo. O homem vil é o que anda com perversidade na boca. Isso no meio, irmãos, onde você está, viu? Até da igreja, da tua família, do teu trabalho. O homem de Belial, o mal, assim ele anda. Diz aqui, com perversidade na boca, acena com os olhos. Gente, tem aqueles filmes de a gente vê, né, os gangsters, aquelas coisas, ele só vai assim, já sabe que era para eliminar, né, os códigos. Arranha com os pés e faz sinais com os dedos, né?
não é verdade? No seu coração há perversidade. Perverso. Ama fazer o mal, gosta, tem prazer. Anda semeando contendas, divisões. Usam até como técnica, né, de competição nas empresas, até na igreja, né, para competir, contendas. Diz aqui, pelo qual a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado, sem que haja cura. Veja, amado, 6 coisas aborrece o Senhor. Deus se aborrece de 6 coisas, mas uma 7ª, diz aqui que a alma de Deus abomina. Isso é muito duro, né? Olha aqui as 6, olhos altivos, arrogantes, né? Aquele que está com a barriga cheia, olha por cima assim, né? A arrogância do homem. Língua mentirosa, que espalha mentira, falsa testemunha, né? Diabólica. Mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, aquele coração que tem prazer em semear, sabe, contendas, coisas, até na família, sabe, tem prazer de instigar um contra o outro, um irmão contra a irmã, sabe, fazer competição, fazer acepção. Pés que se apressam para correr para o mal. 6 coisas aqui, Deus diz que Ele aborrece, né? Mas olha a 7ª, que diz que é uma abominação à alma de Deus. Aliás, faltou testemunha falsa que profere mentira, né? Um falso testemunho. 6, agora a 7ª, aquele que semeia contenda entre os irmãos, uma desgraça, né? Semear contenda no meio da irmandade, uma família, de um trabalho, etc. Então, amados irmãos, o perdão, né? O perdão de Deus. Jesus, volte lá, Ele nos ensina, diz aqui a sua palavra, né? A petição da provisão material, a petição do perdão, nosso convívio mesmo, a comunhão social, pessoal, né? Enfim. E aqui tem a 3ª coisa, verso 13. Ele diz: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. A petição agora, eu diria por proteção, né? Espiritual. Primeira necessidade material, petição. Depois, comunhão, necessidades sociais, né? E agora uma espiritual. Petição está dizendo: não nos deixe cair em tentação. Proteção de Deus. E o pedido aqui é para Deus não nos deixar cair na tentação. A pergunta é: então por que eu caio, né, em tentação? Por que eu caio em tentação? É sinal que Deus deixa eu cair em tentação? Porque Ele está dizendo: olha, pede para eu não vos deixar cair em tentação. E se eu cair em tentação é porque Deus deixou? Não! Viu? Não. Deus, irmãos, Ele te dá, Ele nos dá todas as condições
todas as armas para você não cair em tentação. Antes de você pedir, Ele já deu, né? Mas Ele diz, peça. Sabe, irmãos, Ele já te deu. Se você é um filho dele, a presença do Espírito Santo na tua vida, Ele é presente. Ele te dá não só a presença, mas o poder do Espírito Santo na tua vida. Ele te dá a sua palavra, né? Jesus venceu a tentação como? Com a presença do Espírito Santo, né? Com o poder, a Bíblia diz, cheio do Espírito Santo, veio o diabo, o tentador. E ele venceu como? Com a palavra, não foi? Está escrito, está escrito. Ou seja, o diabo fez tudo. Ainda mais, Deus nos dá os seus anjos. Sabia que Deus dá os anjos para te proteger? São ministros, né, de Deus, a serviço dos que vão herdar a salvação. Nós temos sim, irmãos, o anjo, o famoso anjo da guarda, né, que se fala, sim, temos. Fala com teu anjo, conversa com ele. Quantas vezes, né, eu passei por situações difíceis. Eu não sei, irmãos, eu tive experiência que eu ia morrer, né? E alguém me empurrou, alguém me tirou. Tem histórias aí. Eu estava conversando sexta-feira com o Walter, a gente foi pegar aquela caixa que estava com problema. Aí a gente conversando e tudo sobre essas coisas, né? E a nossa oração nos livra, todo dia a gente ora, Senhor, nos livra do mal nesse dia. E conversando e tal, e o Walter dizendo, pastor, eu tive cada experiência assim de pular, de ser salvo, enfim, vocês devem ter, né? Mas de Walter, eu lembro que eu tinha uns 10, 11 anos, moleque danado da breca, né? Levado da breca no interior, e tinha um vizinho que tinha um jambeiro grande, frondoso, e a gente subia para pegar jambo. E eu subi nesse jambeiro, assim, uma altura, sei lá, uns 6, 7 metros alto. E tinha uma penca de jambo, assim, bonita, aquela bem, né? E o jeito era ir assim, né? E fui, quando eu fiz assim, o galho fez, crack! Aí eu, peguei, né? Aí eu não vi mais nada. Apaguei, irmãos. Eu acordei, a minha mãe gostava de jogar água gelada no interior, isso na gente, eu acordei e não sabia onde eu estava, né? Eu digo, caí em cima de uma calçada, assim, não sei, como um milagre, né? Aí em 2006, 2007, eu caí lá no seminário de Costa, né? Tive uma lesão e tudo, e tiraram uma ressonância. E o médico analisando minha coluna, o homem lá em Brasília, disse, rapaz, aqui tem duas, tem uma que está calcificada e tem uma nova. Aí eu lembrei, né, da queda. Então, irmãos, experiência, né? Mas Deus nos dá mesmo tudo o que nós precisamos. Tudo que nós necessitamos para não cairmos em tentação. Pastor, mas eu não resisto, a carne é fraca. É mesmo, né? A carne é fraca. Não consigo. Desculpa, irmãos, para mim isso é uma desculpa ridícula, sabe? Sinceramente, um filho de Deus, que sabe que tem todas essas coisas, recorrente até, a pessoa continua caindo porque gosta, né, do seu pecado, gosta daquilo que faz. Sinceramente, tome vergonha na sua cara. Não ora não, Pai Nosso, né? Porque Deus te dá, sabe? O Espírito Santo que habita em ti. O poder do Espírito Santo, a sua palavra, os anjos, para resistir à tentação. Nós não temos desculpa. Então a oração está errada? Não.
Nós é que estamos errados, né? Tu vais enfrentar, meu irmão, o diabo, o mundo e a tua carne. Não vai com a tua força que tu vai cair na tentação. Lembra de José do Egito? Eu soube que ontem o César estava nos jovens, né? Falando de José do Egito. Exemplo de não cair em tentação. Porque ele era bom? Não. Ele fugiu. Foge. Tem as armas todinha. Agora não vem com desculpa, né? Ah, minha carne é fraca. Sem vergonha tu és. Sinceramente. Deus não tem culpa de nada, né? Eu estou falando de mim, irmãos. Então, Senhor, né, não permita, não deixe que eu caia em tentação, mas livra-nos do mal. Deus faz muito isso, né, irmão? E para concluir, diz aqui, o final da oração, né? Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, e amém. Então, um modelo de oração verdadeiro, né? Gratidão, adoração, submissão à vontade de Deus, tudo. Nossa petição, que seja, né, o nosso pão de cada dia, a nossa provisão, o perdão exercitar e a proteção que Ele nos dá. E no final, termina aqui com uma palavra de gratidão, né? Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E eu gostaria de terminar essa oração do Senhor. Abra sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 29. 1 Crônicas, capítulo 29. Verso 11. Primeira Crônicas 29, 11. Vamos do 9 melhor. O povo se alegrou com tudo que fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo, pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de nosso Pai Israel, de eternidade em eternidade. Tua, Senhor, é a grandeza, o poder, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo, quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, nosso Deus, graças te damos e louvamos o glorioso nome. Porque eu sou, e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e as tuas mãos, e das tuas mãos tu damos. Amém? Então, irmãos, que nós aprendamos a orar verdadeiramente como convém, né? E na nossa peregrinação, esse modelo de oração, essa atitude de oração possa mesmo ser, eu diria, individual, né? Pessoal, no meu relacionamento com o Senhor. Pai, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor mesmo tem nos ensinado. Obrigado pela tua palavra que nos instrui como nós devemos nos comportar, nos proceder, realmente como filhos de Deus. Me ajuda, Pai, porque eu não sou nada, nós não somos nada. Tu és tudo. O Senhor tem nos dado, Pai, todas mesmo as condições
tem nos ensinado a andar, a nos conduzir diante do Senhor. Então, nos ajuda, Pai, a não só ouvir, mas também mesmo colocar em prática em nossas vidas. Me perdoa, Pai, nos perdoa, porque temos pecado contra Ti. E nos ajuda a deixar mesmo o pecado, a buscar mesmo verdadeiramente ao Senhor, de uma forma pessoal, individual, e que o meu viver, o nosso viver, possa mesmo permear aqueles que estão aos nossos lados. Então nos ajuda, muito obrigado. Aceita a nossa gratidão. Em nome de Jesus, amém.